mãe, estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora. E hoje eu estou aqui com o Padre Adriano Sandoná, que é aqui da Canção Nova. Você já conhece, porque já teve várias vezes com a gente. Mas nós vamos falar de um assunto muito especial. Nós estamos vivendo o ano da Eucaristia. E não tem como falar de Eucaristia sem missa. Tem como, Padre Adriano? Não tem. A missa é o lugar no qual a Eucaristia nasce, né? Eu dizia ainda na palestra que eu fiz aqui no acampamento das Mães que Oram pelos Filhos do Nacional, que na Eucaristia Cristo se doa, Ele é o altar, o sacerdote, o cordeiro, o sacrifício dele se atualiza, a redenção nos visita novamente. Então é a maior de todas as orações. Padre Adriano, e eu achei interessante que você, até aos meus 33 anos, eu não entendia os ritos da missa. Sim. E como foi transformador na minha vida quando eu conheci a missa. Eu deixei de ver quem era o padre que estava lá, se eu ia lá pelo padre tal, pelo outro padre, e consegui vivenciar aquele momento. Conta pra gente um pouquinho de cada rito, para as mães entenderem um pouquinho e de repente elas começarem a vivenciar a missa de uma forma diferente. Sim, é importante a gente ter em mente, que eu dizia no tema da minha palestra, que a missa é um lugar de cura, né? Existe uma dinâmica curativa na missa, tanto que o catecismo chama a Eucaristia de sacramento de cura. E essa estrutura que a gente tem na missa, mãe, ela existe desde os primórdios, desde o cristianismo primitivo. Existem muitos relatos que dizem que os cristãos se reuniam para rezar, eles pediam perdão a Deus, depois eles faziam um momento de louvor, depois eles liam as palavras, depois um dos anciãos, né, presbítero do grego, quer dizer ancião, fazia ali, né, a explicação, depois eles ofertavam os dons da terra, depois eles professavam a fé, depois a oração eucarística, por exemplo, a oração eucarística 2, que vem do século II, né, de Santo Hipólito de Roma, depois eles comungavam o pão consagrado, né, tomavam o vinho consagrado, e depois faziam uma oração final. Então a estrutura da missa ela vem desde os apóstolos, é algo fantástico. A igreja, que coisa mais linda, se você pensar que a oração eucarística 2, que é aquela mais comum, nós a rezamos desde o século II, são quase 20 séculos de história, que em todos os lugares do mundo os cristãos católicos rezam da mesma forma e entenderam que era aquilo ali que a gente tinha que pedir a Deus, né? Então é fantástico, existe uma dinâmica de cura. Eu dizia na palestra, por exemplo, dos momentos na missa que são especiais para a nossa cura profunda. Você pega o ato penitencial. Muitas vezes o que nos adoece são as mágoas, são as feridas relacionadas à culpa, né? Que nos fazem sentirmos-nos pesados, sentirmos-nos angustiados. Então, quando você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus no ato penitencial, ser perdoado, deixar suas culpas diante dele, sabe? Isso é muito importante. Adriano, você falou isso aqui, perdão. Muitas vezes o pior dos perdão é o nosso a gente se auto-perdoar. O mais difícil é de fato você perdoar a você mesmo, você superar esse dedo apontado contra si mesmo na própria consciência. Nós temos essa tendência. E o ato penitencial pode ser um momento de cura, se você entra por esse espaço, aqui com essa mentalidade, dizendo, aqui Deus me perdoa, aqui eu posso perdoar o meu irmão, aqui eu posso reconhecer que eu não acertei sempre, mas que a misericórdia de Deus é infinita, né? Tem uma passagem do Diário de Santa Faustina, na qual Santa Faustina estava rezando, intercedendo por uma religiosa ali que tinha cometido um pecado, uma freira, né? Aí Jesus pediu para Santa Faustina o seguinte: vai lá e diga para ela que me fere mais do que o seu pecado a sua falta de confiança na minha misericórdia. Isso fere mais que o pecado que ela cometeu. Sim, é o Diário de Santa Faustina, é fantástico. Então veja bem, o ato penitencial é um momento de cura, do perdão, da mágoa, da culpa. O hino de louvor, o glória, é um momento de você deixar de olhar para as suas realidades, dos sintomas da depressão. Aliás, uma das molas propulsoras da depressão é aquilo que hoje a psiquiatria chama de ruminação negativa. É aquilo que você vai pensar, eu não devia ter feito isso, meu marido não devia ter falado isso comigo, meu filho não podia ter abandonado, eu não podia ser impaciente assim. Você vai ruminando, aquela ruminação negativa dá luz ao sistema de pensamentos que vai te prostrando. Então, no glória, você deixa de olhar para você. Você deixa de olhar para o que você fez de bom, de ruim, você começa a olhar para Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele que age na história, Ele que é soberano, Ele que é maior do que eu e os meus contextos pessoais, né? É um momento de libertação. Depois nós entramos na liturgia da palavra. E a gente sabe, biblicamente, que a fé vem pela escuta, e muitas vezes a cura vem pela escuta também. É escutando a palavra de Deus que a gente é curado. É escutando a palavra de Deus que a fé nasce no nosso coração. É escutando a palavra de Deus que as coisas são divididas dentro de nós, né? O Novo Testamento
ensina a carta a São Timóteo que a palavra divide o bem e o mal dentro de nós. Ela divide, ela separa as coisas. Ela faz a gente ter interesse emocional, psicológica. Ela faz a gente ter consistência de identidade. A gente sabe quem a gente é, sabe? Então, ouvindo a palavra, eu sou curado. Depois vem o momento da homilia, né? A explicação da palavra, que é muito especial também, muito singular, né? Eu acho que quando a homilia, cara, muitas vezes, como a gente é leiga na Bíblia, a gente é um pouco leiga na Bíblia, né? A gente pega a palavra, muitas vezes a gente não entende a palavra. E quando um padre fala homilia, aquilo clareia o teu olhar e vê assim, o que Deus está querendo falar comigo? É muito importante, é muito importante. E olha só, quero até dar uma dica, aproveitando o ensejo, mãe. Eu tenho um canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, padre explicando a Bíblia, já que é disso que a gente está falando. Se inscreve lá no canal, todo dia eu posto uma homilia diária. Lá tem explicações daquela homilia, por exemplo, o que Jesus quis dizer falando aqui, para quem ele estava falando, qual era o contexto. Claro, eu tentei fazer meio rebreve, né, porque senão o povo não assiste. Infelizmente é verdade, né? Mas está lá, 6 minutos no máximo, para você saborear a palavra precisa ser saboreada, não é só escutar, saborear. Depois de ouvir a palavra, de refletir sobre a homilia, nós professamos a fé. E o momento creio é um momento de nós curarmos em Deus as feridas da descrença, da falta de fé. Quantas vezes a nossa fé é deficitária e o povo se perde por falta de entendimento, né? Porque a gente não entende, então a nossa fé vai ficando frágil, as decepções da vida, as batalhas, as incompreensões, tudo isso também vai afetando a nossa fé. As perdas, os lutos, as coisas que não deram certo, que nós pedimos e não aconteceu. Quando creio, a gente tem essa oportunidade de curar a fé. Depois vamos já para a oração eucarística. Vou esmiuçar tanto a oração eucarística para não ficar tão grande o vídeo, né? Mas na oração eucarística a gente reza como a igreja reza, como eu dizia, desde os primeiros séculos. Ali a gente reza pelos mortos, a gente reza pelo Papa, pelos bispos, a gente pede a intercessão dos santos, a gente testemunha o Espírito Santo vindo sobre o pão e o vinho na transubstanciação, transformando o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor. Depois da doxologia, ofertamos ao Pai o sacrifício do Filho no Espírito, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso. É um dos pontos altos da missa, é a oferta suprema do Cristo, ofertando a si mesmo no altar, que ele mesmo ao Pai, no Espírito Santo. Muito bonito. Depois a oração do Pai Nosso, onde a gente se coloca para ser filho, resgatar nossa identidade de filho, filha, se sentir filho do Pai, que é Deus. Às vezes a vida se torna muito pesada porque a gente não consegue se ver como filho de Deus. A gente se vê como irmão, como servo, como funcionário, mas antes de tudo você é filha de Deus. Você, mãe, pode descansar em Deus, pode chorar diante de Deus, sinta-se livre. Talvez a sua experiência com seu pai não foi boa, mas Deus é um pai bom, que cura as feridas, que levanta o ânimo. Depois nós pedimos a paz, né? Senhor Jesus Cristo dissesse aos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Como a gente precisa de paz, às vezes a nossa mente que não para, a cabeça correndo, os pensamentos confusos, né? A gente pede essa paz, depois pede mais uma vez o perdão ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recebe Deus dentro de nós, recebemos, né? Na comunhão, somos convidados a fazer uma boa oração de ação de graças, deixar que a presença do Senhor ali vá nos curando, vá nos restaurando, vá nos santificando, né? E depois a ação de graça é um momento para adorar o Senhor, né? Para reconhecer Deus está dentro de mim, para ter essa piedade reverencial, filial para com Ele. A oração final é a mesma, que é o envio. Voltem para suas casas e sejam uma Eucaristia, alimento para a fé dos outros com o seu testemunho. O que eu acho legal, que me encanta, Padre Adriano, na missa, é que tudo muito perfeito, né? A gente vê que assim, Deus é perfeito. A simetria da liturgia. E a liturgia dele é perfeita. Então, mãe, você que ainda não faz missa diária, você não tem oportunidade de fazer a missa diária, os meios de comunicação hoje trazem a missa para dentro da sua casa. Claro que não tem o mesmo valor de você estar recebendo a Eucaristia, né? Não substitui. Se a senhora puder, vá à missa comum, independente do padre. É Cristo que está em cada missa, novamente morrendo, se entregando, se ofertando ao Pai, nos redimindo, nos salvando e ressuscitando. É lindo, a maior oração de todas, nada substitui. Mas se a senhora realmente não puder, né? Acompanhe pela TV, né? Em último caso. E também, se a senhora for na missa na paróquia, assista a homilia, né? Pela TV. Acompanhe uma outra explicação, né, mãe? Isso. Talvez o padre falou uma coisa, o da TV vai falar em outro ponto. Muito mais a gente souber da palavra, melhor. Né? Mas alimento para a alma a gente tem. Padre Adriano,
finalizando isso daí da missa, a gente espera que vocês agora comecem a ver a missa de outra forma, que vocês possam vivenciar a missa de outra forma. Desculpa o barulho aí, viu, gente? Tá tendo o acampamento aqui em cima, bateria, só tentei falar alto. Tentei falar alto. Tomara que o áudio esteja bom, mas a captação costuma ser muito positiva. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães. Claro. A mensagem é: leiam esse livro, que é muito bom. Eu fiz uma participação aqui. O livro Eucaristia, Caminho Seguro para o Céu, loja.cançãonova.com, você pede, encontra. E também eu já escrevi 7 livros. Livros de cura interior, um livro específico chamado A Cura da Alma Feminina, que é de cura interior para as mulheres. O livro Curar e Restaurar o Masculino, que é de cura para os homens, né? Então adquira, leia, se aprofunde e saiba que quando as coisas saem da sua mão, do seu controle, não sairão das mãos de Deus e do controle de Deus. Confia, Ele te ama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, mãe, sobre tua família, teu coração e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, fica com a gente, vai ter muito assunto bacana. Se gostou, dá um like, joga os aviãozinhos, compartilha. Mães que oram pelos filhos oficial. Nosso YouTube está esperando vocês com muitas novidades. Um beijo, Padre Adriano. Fiquem com Deus. Nossa, muito obrigado. Rezem por mim, viu? Eu sempre me sinto lisonjeado de estar com vocês, ao presente. Até mais.